Olá, pessoal. Com atraso, bastante atraso. Deu um problema na câmera aí, parece que agora nós conseguimos resolver, né? Então, a palestra de hoje é sobre messiânicos. É ou não é o jorei? Né? Bom, primeira coisa, uma introdução, né? Quem não conhece uns falantes chatos que tudo para eles é energia? E pior, só que não sabe bem o que estão dizendo. Quando começam a falar, sem parar, que Deus é energia, eu peço que metam o dedo na tomada para que encontrem Deus. A partir daí, eles ficam calados em choque. E aí começam a listar vários tipos de energia, como as energias hidráulica, fóssil, solar, biomassa, eólica e nuclear, que são utilizadas para movimentar navios e carros, iluminar residências e ruas, fazer máquinas e aparelhos funcionarem, entre outras aplicações. E a partir deste momento, indago: qual desta energia seria Deus? Seria ele uma biomassa ou, quem sabe, um fóssil? Mais silêncio. Então pergunto se não seria melhor que a nossa busca fosse em direção às fontes de energia. E que estas podem ser classificadas em dois grandes grupos: fontes primárias e fontes secundárias. Fonte secundária, como o próprio nome indica, não seria nada atraente ver Deus como uma fonte de energia que tem origem na transformação das fontes primárias, seja pela ação do homem ou por causa natural. A gasolina, o diesel, a energia elétrica são alguns exemplos destas fontes. Nenhum destes falantes chatos teria coragem de ver Deus com uma gasolina e nem mesmo com uma energia elétrica, por lembrar daquela tomada daquele choque. Então vamos para as fontes primárias de energia que têm origem na natureza, como o sol, a água, o vento, a madeira, e são subdivididas em dois grandes grupos: fontes renováveis e fontes de energias não renováveis. As fontes de energias não renováveis também não seria muito atraente ou nada atraente ver Deus como uma fonte que se esgota ao longo do tempo. Os principais exemplos deste tipo de fonte são o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. E não é cabível que Deus possa ser um carvão, não é mesmo? Então vamos às fontes renováveis, ou seja, aquelas que não acabam, cujo ciclo natural de suas produções sempre estarão presentes. Dentre os principais exemplos temos o sol, os ventos, a matéria orgânica, o calor da terra, rios e correntes de água doce, mares e oceanos. Nesta altura, já estão achando que nem os egípcios, hein, da antiguidade, que Deus é o sol. Mas basta um segundo para que perca o foco e já passo a falar pelos cotovelos sobre as curas fabulosas através da energia, que pode ser banho no rio, bolsa de água quente, água benta, terapia da respiração, alguma erva milagrosa e até aparelho de choque para fisioterapia portátil. Mas voltando ao título desse nosso escrito, hein? Messiânico é o jorei ou não é? Como se pode atestar, ele revela esse que eu estou falando aqui, o quanto estou sem paciência para aturar quem se diz ser seguidor do Messias Meixo Sama e, ao mesmo tempo, viver se entusiasmando com outros meios e procedimentos que não o jorei. Por exemplo, quer nos métodos, técnicas e ferramentas tradicionais do Ocidente e do Oriente, como no passe espiritual, do Espiritismo, e na energia cósmica do reiki, bem como
na recente barra de acesso, ou barra de acesso, da consciência de acesso. Para prosseguir na apreciação deste artigo, vou parafrasear o que Messias Meixo Sama explicitou no seu ensinamento, os japoneses e as doenças psíquicas, em 25 de setembro de 1949. Ele fala assim, ele escreve: assim é melhor que aqueles que negam firmemente a existência do espírito não a leiam. E assim eu tomaria a liberdade de acrescentar: e aqueles que negam os ensinamentos do Messias Meixo Sama também não leiam esta minha postagem. Agora, para aqueles que são messiânicos e desconhecem ou esquecem constantemente tais ensinamentos, é melhor que leiam urgentemente estes meus escritos para não ficarem falando ou escutando bobagens. De meios e procedimentos que curariam todas as doenças, e assim seriam mais poderosos do que o jorei. O que fala o Messias e o jorei? O que é isso? Para o leitor, espectador, que queira conhecer profundamente sobre isso, Messias e Jorei, convido a ler os volumes 4 Messias e 7 Jorei, da coleção que foi a sistematização dos ensinamentos do Messias Meixo Sama, que eu escrevi, intitulado Bíblia do século XXI. Basta ir no nosso site www. Tudo junto, Centro Cultural Paradisíaco, sem acento nenhum, .com.br. Mas, para aqueles que só querem uma ideia geral a respeito, resumo que Messias é o japonês Mokichi Okada, que recebeu o nome religioso de Meixo Sama, Senhor da Luz. O único ser humano que entrou em estado de união com Deus Supremo e que veio para salvar a humanidade. Isso é o que os messiânicos têm que acreditar. Inclusive, salvar a humanidade, inclusive de diversos mensageiros divinos, como foi o caso de Jesus Cristo. E uma das colunas de salvação criada por ele foi o jorei. Mas não foi o jorei, não foi criado por qualquer pessoa, não. O único a entrar em estado de união com Deus, que salvou, que veio para salvar a humanidade e está salvando esses discípulos, esses mensageiros todos, como Jesus Cristo, Buda e outros aí. Bom, vamos falar sobre... Eu falei do passo espiritual, falei do reiki, falei dessa barra de acesso, né? Vamos falar então sobre esses três, para não prolongar muito, tem muitos métodos de cura por aí, mas acho que esses três estão bem representados. O passo espiritual é aqui no Ocidente, no Oriente é o reiki, e barra de acesso é um que ele foi fundado, para vocês terem uma ideia, assim, uma ideiazinha agora rápida, que eu vou falar melhor aí. Ele foi fundado há 23 anos atrás nos Estados Unidos por um palhaço. E há 3 anos, agora no Brasil, é palhaço porque ele fazia palhaço, depois ele foi vendedor acho que era de imóveis, uma coisa assim e tal. E ele bolou isso aí, então a coisa de 3 anos veio para o Brasil. E aí está fazendo um certo sucesso. Está aí com 500 dedicados a essa barra de acesso, né? Bom, eles, entre outras coisas, eles convocam que 1 hora dessa barra de acesso representa 2 horas de meditação profunda. Mas vamos lá, passe espiritual. É claro que existe outro tipo de passe, que não é o espiritual, que é o magnético, né? Onde o médium que estiver no controle de transmissão de energia está doando também o seu fluido vital. Isto é, todas as energias puras que ele possui desde os momentos do seu nascimento. Ou seja, ele vai gastar. O jorei faz a mesma coisa? Não. Mas nós fixemos no passe espiritual. A pessoa que aplica o passe está conectada com diversos espíritos
considerados elevados, e utiliza da força e energia deles para passar fluidos benéficos para aquele que recebe. Então, não podemos esquecer que é fundamental no passe espiritual a existência desses espíritos elevados por perto. Já no Jorei, eis o que ensina o Messias Meixo Sama. A radiação do corpo humano é a mais poderosa, mas a grande diferença que há de umas para as outras está além da imaginação. Ou seja, que existe radiação do corpo humano, existe, mas são bem diferentes. Quanto mais poderosa for essa radiação, maior será a atuação do Jorei. Assim, para irradiá-la com maior potência, estamos falando, né? Concentrei numa parte do corpo, que foi as mãos, alcançando com isso pleno sucesso na eliminação das máculas. Agora, consegui também aumentar ainda mais a força da irradiação que cada um possui através de um método todo peculiar, que foi o Hikari. Aplicando esses dois métodos, as mãos e o Hikari, conhecendo o seu princípio, somando experiências, consegue-se manifestar um poder extraordinário. Isso é o que ele fala. Bom, continuando a gente. Assim, os métodos Meixo Sama foi de concentrar as ondas espirituais no Hikari e irradiá-las pela palma da mão. Na era da noite, alguns ascetas e religiosos, mesmo diante da pouca disponibilidade da luz, conseguiam êxito. E ele continua, Meixo Sama. O nosso Jorei, todavia, fundamenta-se na eliminação das máculas do corpo espiritual. O método consiste em irradiar pela palma da mão uma espécie de ondas espirituais que tem como agente principal o elemento fogo. Por ora vou chamar essas ondas de raios misteriosos. Todas as pessoas os possuem em determinadas quantidades, ou melhor, esses raios existem em número ilimitado no espaço aéreo acima do planeta, isto é, no mundo espiritual. Depois, cada pessoa que quiser fazer perguntas sobre isso, façam, porque aqui tem muita coisa complexa que precisa ser entendida. Hein? Bom, mas por que será que ninguém descobriu antes esse método que consiste na eliminação das máculas através das ondas espirituais? Foi porque, conforme já dissemos, era noite no mundo. Era a era da noite. Ou seja, o mundo estava às escuras, pouco elemento fogo. Como luz existia apenas uma claridade semelhante à da lua, e por isso era impossível obter-se a força para curar as doenças. Ou seja, raios misteriosos em quantidade suficiente para apagar as máculas. Não é que eles fossem totalmente nulos, não, hein? Tanto assim que alguns religiosos e ascetas procediam ao tratamento das doenças e até certo ponto tinham êxito. Como é do conhecimento de todos, fundadores de algumas religiões ganharam considerável fama. Acontece, porém, que o principal componente da luz da lua é o elemento água. E por essa razão, a força para curar as doenças limitava-se a algumas espécies ou efeitos temporários. Com base no elemento água, essa luz é de natureza fria e, por isso, sua aplicação torna-se um tratamento solidificador. No Jorei, entretanto, o principal agente é o elemento fogo, não é a água nem a terra. Capaz de queimar qualquer mácula, por conseguinte, ele apresenta efeitos extraordinários. O principal motivo que me levou a descobri-lo, diz Meixo Sama, foi o conhecimento sobre a transição da era da noite para a era do dia, e o consequente aumento de partículas do elemento fogo, que, concentrando-os no corpo, produz uma poderosa luz purificadora, irradiando então no local afetado, há um efeito extraordinário. Bom, continuamos a gente. Deste modo, se observa que o passe espírita se utiliza da força e energia de diversos espíritos considerados elevados, deles para passar fluidos benéficos para aqueles que recebem. Enquanto o Jorei emprega o elemento fogo
devido aos métodos de Meixo Sama, com o principal agente da luz purificadora, que é um produto dos elementos fogo, água e terra, proveniente do Sol, Lua e Terra, respectivamente. Guarde aí o que depois quiserem perguntar. Sobre a energia cósmica, que é a questão do reiki. Alguns a chamam, essa energia cósmica, chamam de Ki, ou Chi, outros chamam de Plana, e outros até de Deus. Trata-se de uma energia inteligente, que sabe se organizar, onde deve estar. É um exemplo da perfeição das leis que regem esse universo. A autodisciplina e meio de vida correto, enfatizados principalmente pelas culturas orientais, nos mostram as formas de usarmos tais energias a favor de nós mesmos, mantendo o equilíbrio, a harmonia do Tao. Os nossos chakras têm uma estreita ligação com essa energia cósmica. É um captador dessa energia cósmica. Mikao Usui é o pai do Reiki. Rei significa universal, se refere ao espírito. Por isso, Jorei, você vê, purificação do espírito. Jo, purificar, rei, espírito. Então, o rei que você vê que tem a palavra do rei, diferente ao espírito. E o Ki, como já foi dito, é energia cósmica. Então, o espírito que movimenta essa energia cósmica. Né? Conforme nos explica o site Reiki tradicional, o método Reiki é um sistema natural de harmonização e reposição energética que mantém ou recupera a saúde. É um método de redução de estresse. Reiki é um sistema próprio para despertar o poder que habita dentro de nós, captando, modificando e potencializando a energia. Funciona como instrumento de transformação de energias nocivas em benéficas. Também existe o Reiki à distância, que pode ser feito em qualquer lugar do planeta, não havendo distância entre quem emite e quem recebe, seguindo o princípio de que estamos todos coligados. A cura pela manipulação da energia, além de prazerosa, é feita sem dores aos pacientes. Na filosofia hindu, a yoga, quer dizer mente, medicina indiana, que fica cuidado com o corpo, e a arte marcial, que é a manutenção do corpo, são referidas e tratadas pelo plana, a energia cósmica, etc. Muitos conceitos sobre essa energia é descrito em textos milenares, como nos Vedas, por exemplo, do hinduísmo. Casos como o de Jesus Nazaré curando os enfermos é algo bastante curioso que parece ter conexão com essa manipulação da energia cósmica. Agora, no Jorei, eis o que ensina o Messias Meixo Sama. Sou uma companhia elétrica. Canon, a hidrelétrica. E o grandioso Deus, o manancial. O Omamori, que quer dizer o Ricardo, ou seja, luz divina, é o intermediário do elo espiritual, por assim dizer, uma lâmpada. Essa lâmpada tem a mesma matriz, mas dependendo do receptor, do emissor, surtirá um efeito hora de 10 watts, hora de 100 watts, conforme a atuação da pessoa. É totalmente diferente da força espiritual de uma pessoa comum. A atuação de quem não possui o Omamori, ou seja, o Rikara, é igual estar tateando no escuro. Mesmo que aprimore bastante, o efeito é mínimo, tal que uma lanterninha. Isso é o Meixo Sama falando. Aí continuando nós aqui. Desta forma, a energia cósmica é um abrir as portas para que ela transforme as energias nocivas. Ao passo que no Jorei, quem abre as portas é Meixo Sama. Aquele que está de união com Deus, o Messias. E enfoca a ordem. Qual é a ordem? Deus Supremo, vai luz para o mestre fundador, que é o Messias, Meixo Sama, vai para o Ricari, do Ricari vai para o corpo do ministrante, do corpo do ministrante vai para a palma da mão. Certo? Em outras palavras, batata, meu amigo, é o mesmo que arroz. Claro que não.
Porém, os dois têm algo em comum, por serem carboidratos. Assim, para alguns, a energia empregada pelo reiki ou pelo joreio é a mesma. No entanto, a diferença está em quem a está liberando. E aí não se pode esquecer que Meixo Sama é o Messias. Entendeu? Bom, vamos para, finalmente, essa barra de acesso, porque ele foi o pivô dessa palestra, né? Porque eu expliquei no início, mas aí não está funcionando. Mas tudo bem, não precisa nem dizer as origens. Vamos lá. Tendo em vista que o passe espírita e o reiki, eles têm 100 anos de existência, mais ou menos, né? Ou mais até. Porém, o mesmo não ocorre com o Barra de Acesso, que trata de uma ferramenta energética de expansão da consciência criada em 1990, mais ou menos, pelo norte-americano Gary Douglas, fundador da Acesso Consciência, quer dizer, a consciência de acesso. Hoje a técnica está presente em 173 países e tem sido utilizada por mais de 30 mil pessoas nos últimos 25 anos, né? Há 4 anos chegou por aqui e tem sido cada vez mais falada nas redes sociais brasileiras. O slogan do Consciência de Acesso diz, esse é um termo que é bom você gravar, porque está por aí, empoderando. Isso quer dizer o seguinte, é o ato de dar ou conceder poder para si próprio ou para outrem. Isso aí, meu amigo, eu não vou falar aqui para vocês, tem que tomar cuidado, que isso parece, sabe, que a roda da fortuna, sabe? Eu vou te dar um poder, hein? Você vai ganhar muito dinheiro. Isso é falação de coach, meu amigo. Ih, adoro esse negócio. E o bobalhão sempre acha que vai ganhar muito dinheiro, né? Então, empoderando. Então, tem gente que adora empoderar os outros. Eu estou te dando um poder para você. Bom, empoderando as pessoas a saberem o que já sabem. Desta forma, eles desenvolveram dezenas de processos verbais e corporais para permitir o acesso à consciência. E o empoderamento pessoal através do uso da energia e da frequência dos pensamentos. A terapia das barras de acesso é a primeira e mais popular destas técnicas e propõe uma mudança de vida através da liberação de energias acumuladas no campo energético das pessoas. A maior parte delas atuando em nível inconsciente nas mais diversas áreas da vida. Como funcionam essas barras de acesso? Ao todo, as barras de acesso são 32 pontos mapeados ao redor da cabeça, por onde correm estas energias. Cada uma delas corresponde a um aspecto do comportamento humano e de como a pessoa se relaciona com eles. Quer ver um que o pessoal adora? Um dos 32? Vamos liberar o dinheiro? O dinheiro está aí. Ó. Dinheiro, controle, poder, criatividade, corpo, sexualidade. Isso está na moda aqui. Ó. Negócio de sexualidade, né? O kit gay, pô, tá aí. Tristeza, alegria, bondade, paz e calma, entre outros. Estes pontos armazenam os componentes eletromagnéticos de todos os pensamentos, ideias, atitudes, decisões e crenças que as pessoas têm sobre qualquer coisa. E é isso o que bloqueia o fluxo livre da energia vital que possibilita a autorrealização pessoal. Eu podia ficar falando várias coisas, mas eu vou até o fim, depois eu desenvolvo isso. Eu fico tentado assim. Quer ver você? Você veio com esse problema de dinheiro porque o teu pai ou você sempre ouviu falar que de ganhar dinheiro é muito difícil e já os seus antepassados, aí vai para esse negócio todo. Então você está todo bloqueado no seu inconsciente. Então você não consegue. Você tem que liberar isso para o consciente para ver que as coisas não deveriam ser assim. Aí você passa a ganhar dinheiro. Olha que coisa bonita, autoajuda, entendeu como é que é? Cara, vamos crescer um pouquinho, pô. Crescer um pouquinho. Essa conversa fiada. Né? E o pessoal mescla. Daqui a pouco eu falo. Eles adoram falar agora, sabe o quê? Vou usar o termo devagar aqui, porque eles adoram falar em energia
quântica, mecânica quântica, física quântica. Ih, rapaz, aí o pessoal fica doido, porque ninguém entende porra nenhuma do que é física quântica. Eu dei um curso aí que demorou 1 ou 2 anos, não me lembro mais, falando sobre a física moderna, que não era só física quântica, não, era também a teoria da relatividade, e mostrei a relação dessas duas coisas com a espiritualidade. Aí o cara não lê nada, não sabe nada, ouviu falar, e quer juntar e bota isso aqui, pronto. A física quântica está dentro da barra de acesso. Tá certo, tá bom. Vai em frente. Ai, meu Deus. Na prática, por exemplo, poderiam citar a dificuldade de alguém que, apesar de trabalhar bastante, até eu vou falar sobre isso, tem problemas com sua prosperidade material e acaba se relacionando mal com o dinheiro, tornando-se pouco realizado nesta área, que é bastante comum com a maioria das pessoas. Isso acontece porque muitas vezes, desde pequenos, ouvimos expressões como dinheiro é sujo, seu pai não é rico, ou isso não é para você, né? Esses pensamentos se acumulam no subconsciente, alterando a energia original das pessoas, o que limita a percepção que ela tem e cria separação da consciência universal por crenças de não merecimento. É isso que gera dificuldade para ela ter e receber tudo que esteja relacionado com a sua prosperidade material. O mesmo processo serve para a crença de quem tem dificuldade de emagrecer ou de se relacionar com o próprio corpo, com a sexualidade, com a própria raiva, entre outros fatores. Olha, eu estou querendo emagrecer, eu vou entrar nessa, cara, porque isso aí vai ser uma maravilha para mim. Vou comer para burro e vou ficar magrinho, porra. Meu amigo, vamos acreditar nisso, né? Eu tenho um amigo aqui, de muitos anos, ele até descendente de japonês, ele falou para mim, é a mesma coisa esse troço roda de fortuna, é isso aí também. Então, ele ficava assim, não, você vai isso aí? Eu digo, cara, eu já sei disso aí. Não, vai. Vamos fazer o seguinte, eu vou quando você ficar rico. Aí passou um ano, eu encontrei com ele, como é que é? Mesma situação, mesmo carrinho, piorou até de carrinho. Aí passei mais alguns anos, e aí, cara? Ele não falava nem mais comigo. Quero ver. Vai nessa aí, quero ver você ganhar dinheiro, cara. Explica aí. Já dá? Quero ver. O cara ricão porque fez barra de acesso. Bom, o leve toque com os dedos nesses 32 pontos já começa um problema. Se comparar com o joelho, o que é que meu estômago fala? Ele quer distância. Ele não quer tocar nada. Não toque nada. Por que razão? Porque a energia é espiritual. Entendeu? Não, aí você tem que dar uns toquezinhos, porque ele não se propõe a ser religião, isso é verdade, mas é diferente. Bom, o leve toque com os dedos nesses 32 pontos, de acordo com o fundador da técnica, libera o fluxo destas energias e permite o acesso à consciência, num princípio de harmonização energético parecido. Por exemplo, com o quê? O tratamento de agricultura, apicultura. Acupuntura. Os shiatsu. O negócio é o seguinte, naquele ponto ali, aquela energia está bloqueada. Então, ou enfia uma agulha, ou mete o dedão lá. Aí, se você quer, ou faz assim, ou mete o dedão. Depende do que você está querendo proporcionar. Né? Bom, todo mundo sabe o que acontece com isso. Pô. Não precisa nem dizer. É claro, se você mete o dedão com força, interrompe o fluxo sanguíneo por ali, é claro que não vai doer mais, mas não está curado porra nenhuma. Mas vamos lá. A consciência, conforme propôs, né, a consciência de acesso, é o todo. Inclui tudo e nada julga. Assim não existe conceito de certo e errado, bom e mal. Olha que maravilha. Numa visão dualista da realidade, como a maioria das pessoas enxergam a vida. Está todo mundo errado. Acessar a consciência é estar aberto a tudo sem pontos de vista fixo para saber receber. Com as barreiras energéticas diluídas, após a aplicação da técnica, permite-se a livre circulação do fluxo de energia natural sem julgamentos. Seja sobre si mesmo, então você pode fazer o que você quiser. Não vai ter julgamento nenhum para você, você não tem autoconsciência, não tem consciência, não tem porra nenhuma. Bom, deixa eu falar.
Em relação aos outros também, nada. Pode dar uns tapas num aí. Ou dos outros em relação a você também, não. Então, você fala tanto, né? Não seja odiado, não odiar ninguém, não sei o quê. Aqui não precisa nada disso, porque é tão simples. Aqui passa até o PT, não precisa ter ética, não precisa ter nada. Entrar neste estado de unidade através da percepção de uma vida mais consciente é a chave para criar a realidade que cada um deseja para si. É a mesma coisa da física quântica nesse sentido. Basta pensar. Aquelas autoajudas. Você pensa sobre a coisa, pronto, a coisa se transforma. Pensa positivamente. Sim, pode pensar positivamente, mas tem que fazer outras coisinhas também, cara. Pô, pensamento, palavra, ação, tem muita coisa. Não é só pensamento, não. Bom, ao correr as barra de acesso, ao correr as barras de alguém, como se diz, é como se os mecanismos de controles que ficam implantados em nossos pensamentos fossem baixados e essas crenças limitantes fossem apagadas do nosso banco de memória quando os pontos são tocados. Que maravilha isso, hein, cara? Olha, vai acabar com psicologia, psicanálise, psiquiatria, vai acabar com a medicina, em geral, boa parte dela, está com dor de cabeça, está com esse negócio, só liberar energia, vai acabar com tudo, tá com um padre, com não sei o quê, não tem precisa. Isso é uma maravilha, cara. Ainda vai ficar rico. Hein? Eu tenho que falar dessa maneira. Para quem fica aí ainda messiânico falando essas bobagens, acorda, cara. Pô, é mais criança, não. O que tem muita gente aí que eu conheço é gente que não estuda e está a fim de arrumar um dinheiro fácil e numa posição assim de empoderador. É empoderador. Aí fica dando, não, eu tenho aqui uma coisa, eu vou passar para você, ou você paga uns trocados, ou então é só o status de você ser o cara, né? É isso, todo mundo quer uma facilidade. Facilitou, pronto. Mas não precisa estudar, não precisa ler. Até com jorei, sim, você pode fazer muita coisa, mas a gente tem que entender o que o jorei é. Jorei não é um método de cura, cara. É outra coisa. Pode falar sobre isso depois. Bom, é limitante fosse apagado o nosso banco de memória quando os pontos são tocados. Esse processo facilita a expansão da consciência e abre a percepção para uma nova forma ilimitada de ver as coisas. É nisso que a terapia se baseia para criar mudanças de vida. Com os pontos de vista descriados, aumenta-se o campo das escolhas e aqui a barra de acesso começa a se relacionar com o mundo de infinitas possibilidades da física quântica. Quem passa pela sessão, que dura aproximadamente 1 hora e pouco, 1 hora e meia até, costuma entrar num profundo estado de relaxamento. Isso aí, minha vida. Muita gente estressada. Se você botar só para deitar, o cara vai roncar, pô, não precisa não fazer nada com ele. Né? Chegando a adormecer muitas vezes. Quando o atendimento termina, é comum a sensação de leveza e empoderamento. Tá. Se o cara dormir, então, amigo, ele vai acordar bem. Como se o ego que controla as nossas mentes estivesse mais desenvolvido e o acesso à consciência mais facilitado. Muitos terapeutas, coaches e profissionais de saúde mental e áreas correlacionadas têm descoberto nas barras de acesso uma forma de complementar aos tratamentos tradicionais. Isso aí, meu amigo. Se a pessoa faz o reiki ou faz o passe espírita, para cair nessa é a mesma coisa. Ele vai ser um cara assim, como é que chama aquilo? Que faz várias coisas junto, como se fosse um convocador de todas as religiões, não me esqueci não é ecumenismo dos tratamentos. Bom, com uma maneira de acelerar certos processos para criar mais consciência de seus pacientes. Um dos aspectos mais ressaltados por eles é a simplicidade da técnica, que pode ser aprendido em um curso de apenas 8 horas. Em um único dia. Em um único dia você vai passar o seu empoderador, vai fazer milagre para burro, cara. Olha que coisa fácil. Por que
Eu acho que Deus nem pensou nisso. Se ele pensasse, ele ia fazer isso. Tão fácil, né? Bem com uma rapidez de resultados sentido já numa primeira aplicação, ainda que o recomendado seja uma média de 10 sessões para um tratamento mais efetivo. No Jorei, eis o que ensina Meixo-sama. Vem a ser a essência do Sol, correspondente ao espírito do fogo, a que denominei Cássio. Então, quando essa altíssima temperatura é irradiada para Suíço, que é o espírito da água, queima imediatamente aquelas partículas impuras que se encontram misturadas ao hidrogênio. Hidrogênio relacionado com a água, o oxigênio com fogo, né, e a terra com nitrogênio. Um dos componentes. Bom, tal processo ocorre da seguinte forma. Eu escrevo a palavra luz em pedaços de papel que são posteriormente acondicionados em pequenos invólucros, denominados oricari. Depois eu distribuo a todos os que almejam ser um canal transmissor dessa luz, e logo após serem pendurados ao pescoço, Cássio, que está sendo irradiado ininterruptamente através de mim, é transmitido para o oricari. Então, quando alguém vai canalizar a Jorei, a energia de Cássio é transmitida pela palma da mão do ministrante para aquele que deseja recebê-la. Uma simples comparação poderá esclarecer melhor o que acabei de explicar. Isso mesmo estamos falando. Seria assim como se o sol espiritual, não é o físico, fosse a estação transmissora e eu a estação retransmissora. Os ministrantes corresponderiam aos aparelhos receptores. Então, por meio desse sistema, é que todas as partículas tóxicas são destruídas. Isso, o espírito da água torna-se puro, sendo absorvido posteriormente pelo corpo, como uma espécie de soro. E o resultado disso é a cura definitiva da doença, o que também esclarece porque uma dor desaparece rapidamente, quando o ministrante direciona sua mão para o local onde ela se manifesta. Isso se dá porque assim que as nuvens da parte dolorida são eliminadas, a ação curativa se reflete de imediato no corpo físico. Posto isto, barras de acesso é também um abrir as portas para transformar as energias nocivas em energias benéficas. Só que esta abertura se dá em 32 pontos mapeados ao redor da cabeça por onde correm estas energias, ao passo que no Jorei já está comprovado por meio de pesquisa científica baseada em reações do ser humano quando o ministrante e recebedor praticam o Jorei. Por exemplo, ondas cerebrais. As ondas cerebrais, tanto do ministrante como do recebedor de Jorei, foram medidas pelo sistema de biofeedback de Jorei, feita pelo Dr. Shiga, do Instituto nos Estados Unidos. Dados obtidos mostram a presença de ondas betas que indicam pessoas nervosas e estressadas antes de iniciar o Jorei e durante a administração do Jorei. Surgem as ondas alfas, que só aparecem quando a pessoa está relaxada ou concentrada. E as ondas tetas, que só ocorrem em meditação profunda. Quando a pessoa está neste estado, o cérebro aumenta a produção de beta-endorfina, que acalma a dor ou o estresse, e circula em todo o corpo, revitalizando as células. Em consequência, a pessoa se recupera facilmente. Outra coisa que acontece, não só nas ondas cerebrais, o sistema imunológico. A beta-endorfina também revitaliza as células NK, que é aquelas células matadoras, né? Células naturais, que exercem importantíssima função de defesa do corpo humano. Elas destroem vírus e bactérias, conseguem identificar células invasoras ou doentes e comandam anticorpos em sua destruição. Esse Dr. Gonen, Universidade de Medicina e Ciências da Califórnia, conduziu pesquisa em que foram medidas ondas cerebrais, tiraram amostras de sangue e observou-se a atividade dessas células NK. Verificou-se que a atividade desses aumenta de 2 a 3 vezes quando se recebe Jorei, pelo menos meia hora durante 30 dias seguidos. Isso se torna mais importante no idoso, pois se sabe que o envelhecimento reduz o nível das atividades das células NK. Terceira coisa, aumento da temperatura. Essas alterações de temperatura foram registradas por meio de termógrafos antes e depois de Jorei, até em fazendas, em plantações. Além disso, se sabe que Meixo-sama realizou várias experiências através dos filhos, fazendo pesquisas que não poderiam ser feitas com pessoas que não fossem de sua família. Ele fazia experiências para saber o grau de diferença da cura, não fazendo nada, deixando a doença a cargo da natureza,
ou ministrando jorei. O resultado é espantoso. Isso é o que eu tinha para falar, né? Tem muito mais coisa para falar, agora depende de vocês, né? Quererem saber o que. Tem muita coisa. Tô com calor até. É porque as pessoas, no fundo, né? Vou falando mais um pouquinho para ver se alguém quer perguntar alguma coisa aí e tal. Não sei nem se vai ser escrito alguma coisa. Olha só. Esse negócio de ondas cerebrais, meu amigo, se você pegar o alfabeto grego, você tem alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, e vai por aí afora, tá certo? Mas até agora, eu não sei a razão deles colocarem esses nomes, porque eles não botaram na ordem, segundo o que eu entendo. Porque a onda alfa, que ele fala da beta, essa beta, é porque eu dei um curso só sobre esse, como eu falei, dessa física quântica, física moderna, ciência espiritualista. Você chega um momento de você descobrir como é que se dá a materialidade e como é que se dá a espiritualidade, pelas frequências, né? Tem outras coisas mais, mas vamos botar só as frequências. É mais ou menos assim. A onda, essa beta, que o nível de consciência está aí no dia a dia, dependendo se você é mais ou menos estressado, qualquer coisa desse tipo, ela é assim. E ela é um produtor de matéria. Tanto é que você faz coisas, quando você pensa, palavras e ação, você cria materialidade. Ela é rápida. A onda beta, a alfa, ela já começa a você colocar você num nível em que você já está no subconsciente. A onda que eles gostam, eles vão falar nisso, eles falam na onda delta. A delta é inconsciente, ela é muito mais devagar, entendeu? Sono profundo, entendeu? A teta que Meixão menciona, ela já é mais a nível da consciência espiritual. Só para vocês terem uma ideia, assim, essa onda beta, ela funciona de 12 a 40 Hz. Alta. Quando você vai para a onda alfa, você fica entre 7 e 12. Quando você vai para a onda delta, vai de 0,5 a 4 Hz. Então, o que é que eles falam? Claro, eles vão dizer que a ideia deles é o seguinte, olha, a gente fica bloqueada muito pelo nosso processo inconsciente. As coisas ficam jogadas lá e a gente fica fazendo besteira no mundo consciente, pensando, por exemplo, que eu não tenho direito a ganhar dinheiro. Porque lá no inconsciente, meu pai botou, meu antepassado botou, eu mesmo me coloquei, meu professor botou. Então, se eu liberar isso, o que acontece? Eu passo para o consciente, entendo as coisas e aí pronto, fico liberado. Certo? Então, como é que ele vai dizer que essas barras de acesso vão atuar onde? No inconsciente. Então, é a onda delta. A defesa dele vai ser sempre isso, vai ser na onda delta, que eles estão trabalhando. E já o Jorei não funciona para você fazer um discurso desse. Funciona o seguinte, você está saindo desse mundo agitado, você fica com a onda alfa, está trabalhando no subconsciente, e você entra... Aí você tem que, no caso nosso, é um método para você purificar e depois ter possibilidade de entender as coisas, ou seja, você vai passar para os ensinamentos. Então não adianta você simplesmente ser um purinho, porque purinho tu já era, cara. Quando você veio de lá de cima, tu já era, não nessa encarnação, não, no início da tua alma, você já veio com ela purinha, mas Deus disse assim, não é só puro que eu quero, não. Eu quero puro e, com conhecimento, consciência altíssima. E por isso você vai purificar, você vai fazer droga para você aprender, então você vai fazer esse negócio, você vai, volta, reencarna, vai para lá. Então você vai se elevando nessa
nessa confusão toda que você vai se levando, entendeu? Então, é esse que é o processo. Bom, aí eles falam outra coisa. Como é que é essa barra de acesso? Aqui pelo meio, ali é que está a consciência para eles. Agora, você quer ganhar dinheirinho, meu amigo? Né? Tá perto. Se eu fizer um paralelo com o que Meixo diz, é assim, você tem a razão aqui na frente e os sentimentos aqui atrás. Tá certo? Então, eles no mapeamento, eu fico vendo que eles colocam coisas, por exemplo, eles colocam lá para trás, lá, um dos pontos, os 32 pontos, lá está a criatividade, lá está a bondade, lá está a gratidão, lá está a paz, lá está a calma, entendeu? O sentimento, o lado mais espiritual do homem. O lado mais material do homem, né? Então estaria a razão. Então, o que está ali? Está a comunicação, está o tempo e espaço, está a forma, a estrutura, está a esperança, os sonhos. E onde está a cura? A cura, ela está aqui pertinho dos olhos. Pertinho dos olhos. Entendeu? Então, eles ficam acessando. O que é que vai fazer aqui? Eu quero me curar? Então eu começo. Com as duas mãos que ele trabalha. Aí fica ali, pequena massagem aqui. Quer dinheirinho? Vai lá para trás. Quer se acalmar um pouco? Vai para cá. Isso mesmo uma fala, pô. Eu hoje mesmo estava meio piradão aí, minha mulher me destrou a orelha aqui atrás, pô. Claro, para tirar um pouquinho da pressão alta. Aí tira um pouco da pressão alta, trabalha lá nos sentimentos, né? Me acalma. Quer dizer, Olha só, tem pessoas começando a colocar. O Cristiano pediu para você explicar mais sobre ondas, aí eu coloquei que você estava explicando agora, ele colocou um ok. A Jussara agora colocou assim: sou espírita desde criança e isso me assustava muito. Fui buscar perguntas em várias religiões, mas somente na messiânica me fez encontrar algumas respostas. Estudei muito e ainda procuro muitas respostas. Pergunta: como devo me comportar quando faço teleportagem para um outro lugar e tempo e me vejo como um telespectador, reconhecendo pessoas que estão no meu mundo atual, realmente nesse eixo do meio, mas sempre eu, Jussara, observando? Lá. É que não está aqui, né? Não está escrito, não. Não está escrito ali. Mas por que não aparece aqui? Tem que aparecer. Mas não aparece. Nem sei como é que você está. Você está conseguindo daí, né? Não, eu estou acessando pelo meu celular o Face. Mas é que o. Agora, por que você não consegue ver essa pergunta aqui da Jussara? Eu estou com medo de tocar aqui e fazer uma porcaria, mas eu vou tocar. A gente vai ter que aprender essas coisas aí. É porque parou aqui, eu não sei por que parou. Porque não é o mesmo esquema. Quando você põe, porque eu acho que nós estamos gravando, eu não sei o que acontece. Bom, é isso. Você quer ler? Né? Você quer ler? Põe o óculos e lê. Eu ponho aqui o celular. Bom, primeiro eu realmente não entendi bem a questão. Eu sei que tem uma questão de transferência. Como devo me comportar quando faço teleportagem para um outro lugar e tempo e me vejo como um telespectador? Ela foi para outro lugar e tempo, mas ela não está ali. Ela está como se estivesse assistindo alguma coisa. Reconhecendo pessoas que estão no meu mundo atual, realmente nesse eixo do meio, mas sempre eu, Jussara, observando. Isso tem. Essa teleportagem diz respeito a quê? A barra de acesso? Não, isso olha só. Outra coisa? Porque quando ele está mexendo com isso, uma das coisas, né? Porque essas novidades, no geral, elas são sempre assim. São frutos de outras. São derivativos, entendeu? A pessoa tem hinduísmo, tem outras religiões que falam as coisas e tal, e tem, nesse que eles estão se metendo, em particular, tem a conscienciologia. Entendeu? Que é uma barra de acesso para você chegar ao mundo da consciência. Né? É isso aí. Então, eu me lembro de um camarada falando assim que é difícil as pessoas saírem do seu próprio corpo.
Muito difícil as pessoas saírem do seu próprio corpo. Porque eles acham assim, que é uma temeridade. Você, quando se propõe a estudar e praticar isso, é uma temeridade. Você começa a querer ver plana, começa a querer ver a aura, entendeu? Então você começa a fazer esse tipo de exercício. Então, o mestre, geralmente o mestre é que diz, porque é um dizer. As pessoas não têm prova. Então, geralmente o mestre é o que diz, que faz assim saídas, né? Saídas para outros lugares. Eu vi uma vez um mestre falando, não, eu tive em Marte, aí vi não sei o quê, papai. Eu fiquei olhando, eu só não sei assim, o que ele trouxe de Marte? Ele fez essa viagem, o que ele trouxe de Marte? Não vou dizer que ele trazer pedra, não quero dizer isso não. Mas assim, qual foi a novidade que ele trouxe? Ele foi a Marte para quê? Não trouxe nada. Né? Podia ter dado até um pouco de história de Marte, não, ali já teve vida, teve não sei o quê, não trouxe nada, quer dizer, então esses transportes, as pessoas começam, aí eu estou entrando nesse negócio, as pessoas começam a falar que transportaram para lá e para cá, eu digo assim, meu amigo, para quê? Quer dizer, o que você fez de útil? Aí tem uns até que dizem isso assim, não, me transportei, que aí eu fui fazer uma cura espiritual em outro lugar e tal. Isso eles falam aí, eu falei ainda há pouco, né? Não sei se falei aqui, ou se eu pensei e não falei. Quer dizer, eles se propõem fazer, que nem eu jurei à distância, eles se propõem, eles acham que eles podem fazer, inclusive podem fazer um troço tipo hipnose, hein? Que seria o seguinte, porque aí começam as coisas, né? Aí começa aquelas conversas que entram no jurei, entra em todo mundo, quer dizer, se eu estou ministrando, não, se eu estou fazendo esse barreamento aí, como é que eu vou falar isso? Essa barra de acesso, então eu também estou me ajudando. Né? Aí daqui a pouco vem, como tem o auto-jorei, daqui a pouco eles vão falar, bom, eu posso fazer barra de acesso a mim mesmo. Daqui a pouco eles têm o seguinte, eles falam isso. Claro. Então, eu posso mexer nos meus pontos, às vezes nem precisa mexer, basta eu pensar. Eu penso nesses pontos que eu quero trabalhar, vou dormir, no dia seguinte eu acordo e eu digo para essa barra de acesso. Isso é pura hipnose, pô. Hipnose funciona assim, pô. Entendeu? Então, assim, não sei se eu estou procurando responder, quer dizer, que aí bota a física quântica, aí piora esse negócio. E foi para lá, e daqui a pouco tem mundos paralelos, e não sei o quê. Aí fica uma conversa que, no fundo, sabe qual é o medo que eu tenho? A Jussara está continuando. Já fui em várias épocas, 14, como cigano de carroças, acho que Paquistão, Quênia, depois como espartana, um homem guerreiro, cortando muitas cabeças, e algumas religiões me explicavam que era uma teleportagem espiritual e que bastava treinar, daí o medo de não saber voltar. Bom, acho que o pessoal deve estar escutando essa... Quer dizer, é possível esses acessos, essas coisas, tudo cara. Mas assim, eu sou um cara... Porque, como eu falo para o geral, né, eu não estimulo muito essas coisas, não, entendeu? Porque, assim, a rigor, a gente sabe que no mundo tem muito maluco, né? E daqui a pouco, para dizer que é Napoleão, que foi Napoleão, não sei o quê, a gente vai ficar com uma coisa... Então, eu prefiro não entrar nessa seara, né? Mas é possível. Esse só não se transportava, né? Para fazer visitas no mundo espiritual, e tinha gente que levava ele. Quer dizer, nem era Meixo, era uma outra pessoa, ele conta essa história, ele tem uns livros, e uma vez eu coletei esse livro todo, um deles eu dei até para o Alencar, que já é falecido, né? O Alencar ficava lendo esse livro, essas viagens espirituais que Meixo contava. Quer dizer, tem muita coisa, né? Tem muita coisa, realmente. Né? Eu não sei. Não, sem pergunta foi só isso. Você tem alguma dúvida, você mesmo? Eu não. Não, está tudo certinho? Está todo mundo
satisfeito, explicado, ou ninguém tem dúvida, porque a gente vai ter que aprender algum dia como é que a gente mantém, porque depois tem aí, quando a gente vai ver, tem quase 200 visualizações, mas as pessoas não perguntam nada. Não, agora tem 5, aqui no celular está dizendo que são 5 pessoas vendo ao vivo a live. Né? Então pode ser que depois as pessoas, eu tive pessoas me comunicando que ia ver depois, porque eu não estava em casa. Então vocês perguntam quando quiserem, eu abrindo isso aí, eu vejo, aí eu respondo, tá bom? Bom, amanhã eu tenho a tentação, porque assim, eu estou fazendo, se vocês estão reparando, eu comecei a fazer essas transmissões. Estão agradecendo, a Jussara está agradecendo, perfeito, meu mestre, o Cristiano bem explicado, achou ótimo. As transmissões que eu estou fazendo são de cunho mais religiosas. Mas eu sei que sempre, quando a gente escreve postagem, não sei o que e tal, é sempre a política está em primeiro, a religião está em segundo. Né? Mas eu comecei a fazer a religião para ver assim, vou fazer, amanhã eu espero fazer. Eu não queria mais falar nisso não, mas acho que eu tenho que falar para botar um pano, né? Fechar essa questão de Kyoshi-sama, né? Eu já falei se Yoshi Okada vai para o trono ou não vai. Esse livro, eu escrevi um livro só sobre Kyoshi-sama, cara, um livro falando sobre Kyoshi-sama. Então tem muita coisa falada sobre ele. Mas amanhã eu pego um pedacinho lá, uns pedacinhos. Quem quiser, né, fazer alguma pergunta, faz. Eu fecho essa questão. Não quero mais tocar nesse negócio, né? E depois eu talvez reprise aquela do Yoshi Okada, que vai para o trono, não. Talvez reprise a outra que eu falei da gente começar a tentar explicar, porque Meixama explica muito a questão do aparecimento, do surgimento do lado oriental. Quer dizer, como é que acabou vindo o budismo, né, tal. E eu quero fazer um apanhado mais geral, como é que acabou vindo o hinduísmo, o budismo e o cristianismo, em que país que foi o Tajiquistão, que me parece. Agora, isso aí não é muito fruto de Meixama, é mais um pouco de minha intuição, que eu não sei se está certo, e mais misturado com algumas coisas que o Meixama fala, e eu tento dar um apanhado sobre isso. Eu já postei isso, já falei isso ao vivo, mas tudo bem. E depois eu vou começar a entrar na política. Então eu vou começar a falar sobre as questões que são atuais, emprego, desemprego, terrorismo, e vai por aí afora. Tá certo? Até amanhã, então, se Deus quiser. Obrigado. Encerra ali? Tem que clicar aqui. Encerrar, né? Concluir. Não, encerrar. Encerra aqui, de novo. Não sei. Aí você tem que clicar no concluir. Não está concluindo. Não está indo. Mas se for aqui. Encerrar. Encerrar.